À primeira vista e por mais emocionante que um detector de metais possa parecer, a maioria de nós abandonaria o dispositivo após cerca de 1 hora sem encontrar nada. Aqueles que têm a sorte de ouvir o bip da máquina ficam desapontados com o achado que equivale a pouco mais que uma lata de refrigerante. No entanto, indivíduos especiais como Therese Frandensberg, que andam com seus detectores de metal, não estão se importando, porque eles vivem para a investigação. Olá, galerinha boa e amiga da família Mundo dos Mistérios. Seja muito bem-vindo. Eles não acreditaram quando encontraram esses artefatos que poderia mudar a história. E em 2018, Therese descobriu um código-mãe que faria a cabeça de qualquer caçador de tesouros girar. Seu lendário achado, no entanto, desafiava a explicação. Quando Therese partiu para uma rápida caminhada de outono, ela esperava mais recreação do que revelação. Mas a dinamarquesa encontrou algo com o potencial de alterar os livros de história para sempre. Claro, o dia típico de Therese não estava muito fora do comum. Ela tinha um emprego fixo trabalhando como assistente de dentista. Suas habilidades de escavação, no entanto, não se limitavam apenas a limpar a placa dos dentes. Therese passava seu tempo livre como arqueóloga amadora. Com seu confiável detector de metais na mão, ela vasculha o campo dinamarquesa em busca de relíquias perdidas. Seus esforços impressionaram muitos outros escavadores. Depois de passar bastante tempo no campo, Therese recebeu um convite para se juntar a um grupo de arqueólogos amadores. Eles certamente não estavam diariamente fazendo descobertas monumentais, embora fosse bom ter um sistema de apoio. Naquele novembro, Therese aproveitou a chance de revistar a ilha de Jarno, localizada na costa da Dinamarca continental. Apesar de ter quase 2 km², a ilha era uma ótima perspectiva para os exploradores. Veja, em 2008, os arqueólogos encontraram restos de uma estrutura de pedra em Jarno. Os testes determinaram, para sua surpresa, que os materiais datavam do ano 5200 a.C. Esses eram os restos de um assentamento da Idade da Pedra. Therese e seus colegas fantasiaram sobre descobrir uma coisa semelhante. Uma vez estabelecido na ilha, eles foram em direções separadas para cobrir mais terreno. Os arqueólogos varreram com seus detectores de metais pelo solo por horas e horas. Então Therese recebeu um sinal sonoro. Limpando sua excitação, ela identificou o local exato que sinalizou seu detector. Ela sabia, com base em expedições passadas, que um sinal sonoro não poderia significar nada. Você poderia cavar para sempre sem encontrar tanto quanto um centavo. Cavando com cuidado para que qualquer artefato precioso não fosse quebrado em dois, Therese empurrou a pá no chão. Ao examinar cuidadosamente cada pedaço de sujeira e então a jogou de lado. Ela estava quase pronta para seguir em frente quando algo chamou sua atenção. A arqueóloga amadora sorriu enquanto produzia um fragmento de metal. Ela esperava que fosse de ouro, mas ainda era cedo demais para dizer. Até então, Therese tinha um bom pressentimento sobre esse lugar. Ela continuou cavando. E foi como um sonho que se tornou realidade. Therese desenterrou mais artefatos de metal, completamente intactos e cobertos com ondulações intrincadas. Outras peças tinham pedras preciosas incrustadas no centro. Claramente, essas relíquias vieram dos artesãos mais magistrais de sua época. Therese sabia que alguns entusiastas de arqueologia passavam anos procurando por tesouros sem sucesso. Então foi positivamente louco que ela tivesse acabado de encontrar um esconderijo de 23 peças de joalheria. Ela chamou seus colegas para sua descoberta inacreditável. Espantados, os arqueólogos mal podiam acreditar no tesouro diante deles. Olhando mais de perto, eles confirmaram que as joias eram definitivamente de ouro. Mas um outro detalhe as confundiu. Foi completamente contra a história conhecida de Jarno.
Os objetos datavam do século VI, então eles não tinham relação com a cultura da Idade da Pedra na ilha. No entanto, eles também são anteriores à Era Viking, onde as tribos estavam constantemente roubando e acumulando saques em toda a Europa. Então, quem exatamente enterrou todas essas bugigangas? Therese trouxe um profissional para resolver esse mistério. Metzhave, um pesquisador do Museu Welge, teorizou que os artefatos eram de origem romana. Os primeiros dinamarqueses, ele propôs, devem ter negociado para eles. Mas por que eles os esconderam? De acordo com registros históricos, a criação das peças de ouro se alinhou com um grande desastre. Uma erupção vulcânica cataclísmica que matou mais de 100 mil pessoas naquela época. Estranhamente, ninguém na Europa sequer sabia disso. Isso porque a catástrofe se desdobrou a milhares de quilômetros de distância em El Salvador. No entanto, os efeitos do vulcão se espalharam por toda a Europa, onde padrões climáticos incomuns devastaram a colheita. Os primeiros europeus só podiam imaginar que os deuses os castigassem com fome. Então, Medes adivinhou. Os dinamarqueses podem ter comprado esses tesouros e depois os enterrado como uma oferenda. Claro, eles não estarão mais na Terra. 2 museus diferentes na Dinamarca estão mostrando o achado inovador de Therese, e ela também está ajudando a desvendar mais dos mistérios por trás das relíquias. Eles poderiam revelar um capítulo inteiramente novo sobre o passado do país. Enquanto isso, Therese manteve seu emprego no consultório do dentista. Embora seja difícil chamá-la de arqueóloga amadora atualmente, ela está apenas mais motivada para continuar escavando no futuro, talvez com a ajuda de caçadores de tesouros de outras partes do mundo. Um entusiasta de detector de metais, Brede Martin, da detecção de metais Montanha Verde, retirou todos os tipos de tesouros esquecidos da Terra. Mas nada poderia preparar o homem de Vermont para o que seria o maior achado de sua vida. Embora alguns caçadores de tesouros prefiram as perspectivas de uma praia arenosa, as frequentes varreduras de Brede em sua cidade natal, Vermont, sempre provaram ser mais proveitosas. Graças ao seu relacionamento com as pessoas da região, ele tem caminho livre em milhares de hectares de terras privadas. Em um dia fatídico, Brede decidiu caminhar pelas montanhas até uma área conhecida por conter as ruínas de um prédio antigo. Quando ele chegou, encontrou um grande buraco no chão, provavelmente os restos do porão do prédio, e quilômetros de muros de pedra dilapidados. Ele estava convencido de que sua próxima grande descoberta estava em algum lugar desse trecho de floresta. Ele quase podia sentir isso. Mal sabia ele como ele realmente estava certo. Brede começou a procurar. Encontrou o primeiro achado do dia. Um botão de tombaque. Este tipo de botão era muito popular nos anos 1700, mas caiu em desgraça devido à sua fragilidade. A descoberta desse botão significava que quem quer que tenha morado na área havia perdido, e provavelmente muitos outros tesouros escondidos. Com certeza, a intuição dele estava correta e as descobertas continuavam chegando. A próxima grande atração do dia foi a valiosa moeda de cobre. Embora a superfície tivesse sido desgastada ao longo do tempo, Brede concluiu que era um tostão britânico ou uma moeda de uma colônia primitiva. Quando ele tirou este objeto de aparência peculiar do chão, Brede não conseguia fazer cara ou coroa dele. Enquanto ele inicialmente acreditava que era um relógio antigo, ele disse mais tarde que era provável placa de um velho mosquete. Finalmente, Brede desenterrou uma moeda do chão que ele realmente foi capaz de identificar. A face da moeda relativamente grande mostrava um busto do rei George II e, ao lado da imagem, estava a palavra Comineck. Para Brede, isso só poderia significar uma coisa. Este era um cobre de Comineck Ticut.
feito entre 1785 a 1788, provavelmente valendo algumas centenas de dólares. Embora esse achado em si fosse suficiente para tornar a expedição de Braid um sucesso, havia ainda um tesouro inacreditável a ser encontrado. Quando o sol começou a se pôr em seu dia de detecção, ele decidiu lentamente voltar para sua caminhonete, detectando enquanto andava. O dispositivo de Braid subitamente detectou uma leitura a poucos metros da estrada. O detector de metais tocou exatamente no mesmo lugar onde seus outros achados haviam acontecido. Pegando a pá uma última vez, Braid começou a cavar. Quanto maior a leitura no detector, mais valioso será item abaixo. Embora Braid acreditasse que essa descoberta se tornaria um outro botão, ele ficou chocado com o que encontrou dessa vez. Escavando o solo, Braid desenterrou uma enorme moeda de prata em condições incríveis. Ele ficou atordoado. Uma descoberta como essa deveria ter sido facilmente identificada como 99 em seu detector de metais. Depois de limpar cuidadosamente a moeda, Braid percebeu que havia desenterrado incríveis R$8 espanholas de 1780. Essa era a mesma moeda conhecida como pedaço de 8 das antigas lendas dos piratas. Moedas de prata espanholas vieram em 5 variedades durante o tempo em que foram cunhadas: 1,5, 1, 2, 4 e R$8, sendo 8 as mais valiosas e procuradas. Embora considerada moeda legal nos Estados Unidos até o século XIX, encontrar uma moeda como essa, e em tão boa forma, era uma em 1 milhão. No entanto, à medida que a excitação de Braid sobre sua incrível descoberta desaparecia, ele começou a desconfiar de algumas das características da moeda. Não apenas a leitura dela ainda permanecia em sua cabeça, mas alguém também havia entalhado as iniciais DS em seu lado. Depois de fazer algumas pesquisas, Braid descobriu que essa moeda era uma das mais falsificadas do mundo durante sua circulação. De fato, a Grã-Bretanha falsificou pesadamente esta moeda para aleijar a economia espanhola durante a Guerra Anglo-Espanhola, 1796 a 1808. Embora o achado de mudança de vida de Braid seja provavelmente falso, a moeda falsificada era obter um preço respeitável no mercado aberto. Claro, Braid não está nisso pelo dinheiro, e o pensamento de sua próxima grande descoberta certamente o levará de volta para lá com seu detector de metais em pouco tempo. Agora, deixe sua mente funcionar nos informando abaixo o seu comentário. Para mais notícias do mundo que é dos mistérios, aguardem até as próximas novidades. Como sempre, galerinha, muito obrigado por assistir. Se você gostou, deixe aquele joinha para ajudar o canal. Compartilhe nas suas redes sociais. E se for novo por aqui, não esqueça de se inscrever.